Prosseguindo o nosso estudo bíblico no livro de Apocalipse, estamos no capítulo 6, começamos a ver os 4 cavaleiros e os seus cavalos. Nós vimos o primeiro selo, um cavalo branco, com ele vem Jesus vencendo e para vencer. Agora vamos ver o segundo selo e o cavalo vermelho. Apocalipse 6, 3 e 4, lemos assim. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Este cavalo e seu cavaleiro se referem a uma perseguição religiosa dos filhos de Deus. Por certo, não se refere à guerra entre as nações, porque isso a gente vai ver mais à frente, é um outro cavaleiro que traz a guerra até a morte. Mas aqui está falando de uma carnificina ao invés de guerra, uma perseguição direta até a morte aos crentes. Em Mateus 24, 9, o versículo começa assim, então sereis atribulados e vos matarão. Quando Jesus fala do princípio das dores, das coisas que antecederão a sua vinda. Então ele falava disso, dessa perseguição e morte. Veja que esse segundo cavalo segue o primeiro. E o próprio Jesus falou que sempre que Cristo, pelo Evangelho, pelo Espírito, pela sua palavra, faz sua entrada, a espada da perseguição segue a ele. Nesse mesmo livro, no capítulo 10, o versículo 10 diz assim, tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então, veja, vem a palavra, tudo é doce, e ao final vem a perseguição, fica um gosto amargo. O próprio Jesus havia dito, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre nora e sua sogra. Quem acha a vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. É o que lemos em Mateus 10, 34, 35 e 39. Então, a perseguição até a morte, o morticínio dos crentes, era a preocupação daqueles dias, era a preocupação imediata quando o livro foi escrito por João, amando de Jesus. Estavam todos ali preocupados. A gente viu isso em algumas cartas das 7 igrejas. Uma dizia, ser fiel até a morte. E ali naquela cidade, Policarpo foi morto. Policarpo que recebeu essa carta, era um discípulo de João, e pouco mais de 50 anos depois ele é executado, queimado vivo, fiel até a morte. Então era esse cavaleiro está trazendo isso, esse cavalo vermelho. A expressão que ele coloca de matar, que os homens se matassem uns aos outros, é usada não pelo ato de matar ou de guerra. O apóstolo não usa essa palavra assim. Em todos os escritos de João, esse matar se refere à morte de Cristo ou à execução de crentes. Não só aqui em Apocalipse 5, 6, versículo 5, 12, 6, 9, 13, 8, Apocalipse 18, 24, mas também na primeira carta de João, capítulo 3, o versículo 12. A única exceção é Apocalipse 13, 3, onde a besta quer tomar para si a honra e o poder que pertence a Cristo. E aí ela tem a cabeça golpeada de morte. É a única vez que morte e matar não se refere a Cristo ou aos crentes, mas todos os outros, sim. Isso nos faz confirmar o entendimento de que o que este cavalo está trazendo é perseguição religiosa, não é uma guerra em geral. A espada que nós encontramos aqui
há dois termos diferentes para espada. A espada, aqui o termo grego é macharia, e essa espada que foi dada ao cavaleiro, via de regra, é uma adaga sacrificial, uma espada curta. É o mesmo termo que a tradução do Antigo Testamento para o grego, feita pelos judeus, a Septuaginta, usa. Gênesis 22, 6 e versículo 10 fala de Abraão e esta espada. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, e estendendo a mão. Assim caminhavam ambos juntos. No versículo 10 diz assim: e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Veja que essa espada é traduzida, é a tradução usada na Septuaginta para aquela faca de sacrifício ou cutelo. Aliás, a mesma palavra que João emprega aqui para matar é que encontramos ali no texto de Gênesis, imolar. Ok? Veja, o que nós entendemos. O cavaleiro no cavalo vermelho não está falando de uma época em particular de perseguição para a igreja, embora ali era isso que acontecia. Não se refere a uma pessoa em particular como um imperador Domiciano que perseguia a igreja, ou tempos antes Nero, outros depois, não. O mundo está sempre em perseguição contra a igreja. Cristo, transformando pessoas e juntando nas suas frentes, traz atrás destas pessoas a espada. A paz é tirada da terra. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Um texto que lemos há pouco. Em Lucas 21, 12 diz assim: antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Esse cavaleiro está falando da primeira coisa que acontece quando Cristo chega. É a perseguição daqueles que estão com Cristo, daqueles que abraçam a palavra de Deus, recebem o Senhor e Salvador. Eles são perseguidos. Mas há algo que precisa ser bem visto por nós. A espada, esse cutelo, ela é dada ao cavaleiro. Todas as coisas estão nas mãos de Deus. É o Cordeiro que reina. Ainda que venha essa espada fazendo homens matarem até os cristãos por sua perseguição, ainda assim, Deus está no controle. Talvez, como na carta a Esmirna, provando a fé, que eram as provas que esta carta aponta. Este segundo cavalo, esse cavalo vermelho e seu cavaleiro, é a perseguição e até a morte de cristãos por causa de Cristo Jesus. Mas não está desgovernado. Cristo está no controle de todas as coisas, Ele reina e nós com Ele reinaremos.